Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e estamos começando o episódio número 106. E hoje a gente vai bater um papo sobre algo tão intrínseco à vida de todo cristão, mas que muitos têm grande dificuldade de colocar em prática: a evangelização de outras pessoas. Como, quando e quem evangelizar? Em tempos onde cada pessoa tem sua própria verdade, e aí verdade entre aspas, como falar daquele que é o caminho, a vida e a verdade? Quais os grandes erros cometidos na evangelização? Isso e muito mais nesse episódio. E hoje eu recebo aqui para bater esse papo comigo o grande Daniel Oliveira. Seja bem-vindo, Dan. É um prazer estar aqui participando de mais um podcast, falando de um assunto que é essencial, né, para a vida cristã, que é a questão da evangelização. E a nossa expectativa é a gente, como sempre, né, trazer algum tipo de contribuição. Como o Rodrigo falou, é um ponto de reflexão até para nós mesmos, do tempo que nós estamos vivendo e da necessidade da igreja se propor a fazer aquilo que Cristo nos chamou como missão primordial da igreja, que é falar sobre Cristo. Que Deus possa estar nos direcionando e abençoando as nossas bocas, para que a gente possa semear a boa palavra de Deus e trazer esse conceito que precisa voltar. Amém, cara. Que seja assim. Também com a gente aí hoje, meu grande amigo Rodrigo Muniz. Fala, Monite. E aí, galera. Fala, Rodrigão. Fala, Dani. Fico feliz aí de estar contribuindo aí com esse tema, né, que é tão importante, né, como já foi mencionado aí pelo Daniel, e que tem lá seus desafios, né, mas que a gente não pode negligenciar, e para isso a gente precisa estar bastante consciente, né, que é nosso chamado, nosso propósito, né, no Senhor. Então, que seja uma bênção e esses momentos aí, a gente possa conversar, que a gente possa ouvir o Senhor falando conosco, né, sobre isso é o mais importante, né, porque senão vai ser mais uma advertência. Sim. E a gente está tão acostumado com advertências, né, a gente gosta tanto das advertências, né, a gente curte tanto as mensagens, né, que nos exortam, né, e a gente fica falando, fala Deus, né, fala Deus e tal, né, e Deus fala e a gente não põe em prática, né? Então, mais do que ser só uma oportunidade para a gente ouvir Deus falar conosco, seja uma oportunidade de tomada de decisão também, né, da nossa parte, e que a gente possa ver os frutos desse episódio, né, se materializando em vidas aí pro Senhor, em nome de Jesus. Amém, cara. A começar na gente, né, Muniz? Sim. Começar na gente que tá aqui gravando, né, cara? Porque muitas vezes a gente grava temas que nós mesmos somos deficientes em algum nível, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, a gente que está gravando e você que está aí ouvindo tem a oportunidade hoje de não simplesmente ouvir mais um podcast para passar o tempo, né? Mas de repente e sinceramente ouvir Deus falando contigo, né? Eu ouvindo Deus falar comigo, e isso de repente ser um ponto de virada na vida da gente, um assunto que é tão importante, né? Assim, tão, como eu disse, tão intrínseco, né? Vital, a vida, né, de todo verdadeiro cristão. Vital, cara. Vital. Que assim seja, que Deus nos ajude. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a gente vê o registro de Jesus dizendo para os seus discípulos assim: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Isso eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje, né? De repente tem alguém ouvindo a gente aí que não está muito habituado com a Bíblia ou com a linguagem que a Bíblia usa, as mais comuns, né? Então essa aqui eu achei assim bem mais simples de entender. Então vão pelo mundo inteiro e anunciem a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Nós também vemos aquela que é chamada de Grande Comissão, está registrada lá em Mateus 28, que diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo quanto tenho ordenado a vocês. Palavras do próprio Jesus também. E ele segue dizendo assim: e lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, assim, é indiscutível
com base em diversos textos bíblicos, que a pregação do evangelho ela deveria ser algo inerente a todo verdadeiro cristão, né? Como a gente já meio que falou na introdução. O reverendo Daniel T. Niles disse que evangelização é um mendigo contando a outro onde encontrar o pão. Ou seja, ela é resultado de um coração que se encontrava em miséria, né, afastado de Deus, e que a partir do momento que ele encontra um meio de sobrevivência, de subsistência, de dignidade, né, tendo encontrado esse caminho de amor em Cristo, ele se volta para resgatar outros que viviam na mesma condição, né, que ele vivia anteriormente, né? Então, assim, achei que essa ilustração assim, é bem própria quando se trata da evangelização. Então, assim, para começar, eu queria saber de vocês, se é assim, né, se tudo que eu falei até aqui estiver certo, por que nós evangelizamos tão pouco enquanto Igreja de Cristo? Quer começar aí, Maniche? Sim, eu gostaria muito de começar. Eu ouvi você falar de Marcos, né, 16:15, né, esse texto aí. Inclusive eu estou usando a NVT, né, a nova versão transformadora, que é muito parecida com essa versão que você leu, que está dizendo assim, ó, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Né? Ele troca a palavra evangelho por boas novas. Né? Uhum. Me apoiando também na ressalva que você fez das versões mais antigas, né, que fala do id, né, id por todo mundo, pregar o evangelho e tal, e gera aquela polêmica. Posso te interromper rapidinho? Sim. A gente sempre fala aqui que esse id por todo mundo e pregar o evangelho, na verdade a tradução correta seria indo. Né? A gente sempre faz essa ressalva. Você sabe se existe alguma tradução bíblica que use indo ao invés de id? Não encontrei nenhuma versão que usa indo, não. Mas eu fui atrás disso, justamente, e era exatamente sobre isso que eu ia falar. Ah, legal, né? Porque esse que eu nomeei aqui como uma polêmica do id/indo, né? Id/indo, né? Que é aquela coisa de surgiu meio que um movimento, uma ideia, vamos dizer assim, né, de que não, na verdade isso não é id, né, no sentido de mandamento, mas é indo no sentido de movimento, né, enquanto no sentido se você for, né, tipo assim, se você for, enquanto você estiver vivendo, enquanto você estiver caminhando na sua vida, você vai falando do Senhor, né? Então dá uma ideia de que você no seu dia a dia, no seu caminhar, você vai falando do Senhor, mas que não significa assumir um mandamento, né? Obedecer um mandamento e assumir isso como uma missão, né? Que eu tenho que cumprir essa missão, ir lá e pregar o evangelho, né? E eu penso que isso pode gerar alguns problemas, né? Porque esse termo, no grego lá, eu não vou ficar, né, falando do grego aqui e tal, porque não é o caso, mas ele tem realmente tanto a ideia de movimento quanto a ideia de mandamento, né? São 145 vezes que essa mesma palavra se repete no Novo Testamento. Então, algumas delas são usadas como mandamento e outras como movimento. Gera essa confusão, vamos dizer assim, essa dupla interpretação. Mas eu penso que há um grande perigo aí em você considerar como indo e não como id. Quando você considera como indo, perde, como eu falei antes, o imperativo, o senso de urgência, de importância, da ideia de que é uma coisa paralela, né, concomitante à vida. Né? É uma atividade que você vai exercer paralela ao seu cotidiano, às coisas que você vai buscar, às coisas que você vai fazer, e que, de alguma forma, pode cair no subconsciente da pessoa, mesmo sem ela querer, mas pode cair naquela ideia de que é de uma certa inferioridade à minha própria vida, às minhas próprias coisas, né? Então, não, eu vou vivendo a minha vida, olha o perigo, eu vou vivendo a minha vida e à medida que eu vou vivendo a minha vida, eu vou fazendo a obra do Senhor. Quando deveria ser o contrário, né? A palavra fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, deveria vir o reino de Deus, né? E aí, por isso eu defendo a ideia do id, né? Vão pelo mundo, né? Vão ao mundo inteiro, ao invés de indo. Então, eu vou ao mundo e, paralelo a isso, eu vou vivendo.
né? E ali o Senhor vai provendo todas as coisas à medida que eu for me comprometendo com esse mandamento do Senhor aí para cumprir. Então, por isso, e esse é dos motivos, são vários motivos que a gente tem aí para que a gente evangelize pouco, né? Mas eu penso que se a gente se a gente considera esse mandamento como indo, a gente corre esse risco. Muito embora eu pense que isso seja muito recente, né? Essa compreensão ela não é tão antiga assim, né? É uma compreensão muito recente. Até um certo tempo atrás, você não ouvia ninguém falar disso, que na verdade não era ide, é indo. A gente nunca ouvia falar disso. É verdade. Né? De uns, 10 anos para cá, 20 anos para cá, não sei, que a gente ouve isso, não sei te precisar, né? Mas, mesmo assim, se isso é recente ou não, eu penso que é dos motivos, e a gente vai falar sobre outros, mas é dos motivos que impedem, que tem sido dificultador para que a gente evangelize mais, né, no nosso dia a dia. Cara, eu penso que isso, assim, posso estar falando besteira, tá? Não sei de onde vem essa questão da tradução do indo. Mas, psicologicamente, o ide, como você falou, né, o imperativo, né, vá por todo mundo e pregue o evangelho, antigamente era muito relacionado com a questão do missionário, né, aquele cara que vai sair do Brasil, vai lá para a Índia pregar o evangelho, vamos dizer assim, né? Assim, psicologicamente, tá? Pode ser coisa minha, mas o indo me parece uma coisa mais suave, mais palatável. Sim. Né? Se você encontrar alguém no caminho, se alguém te procurar, se você for, né? Você vai vivendo sua vida cotidiana. Como você disse, como se a nossa vida cotidiana, lá o seu trabalho na escola, o meu na polícia, né, o do Daniel lá na prefeitura, isso não houvesse possibilidade de a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar enquanto a gente faz as nossas coisas. E há como, né? Então, assim, o meu medo com o indo é simplesmente esse, dele ser uma forma mais amenizada, sabe? Para trazer menos responsabilidade, menos cobrança em relação à pregação do evangelho. E você tocou num ponto importante, antes de eu passar a palavra para o Daniel, é que você falou assim a respeito do missionário, né? Que o ID ficou taxado muito como sendo uma coisa de missões, vamos dizer assim. Mas em Atos 1:8 está dizendo assim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, ou seja, em âmbito local, porque, né, o Senhor estava falando para eles em Jerusalém. Então aqui ao nosso redor, vocês vão ser testemunhas aqui, né, no seu bairro aí, onde você vive, você vai ser testemunha em toda a Judéia, e aí um âmbito, né, um pouco maior, em Samaria, que é, né, a localidade vizinha, e nos lugares mais distantes da terra. Então esse testemunho, e é aquilo que você falou no início, é perfeito, né, quando você cita lá a respeito do mendigo, né, que vai dizer para o outro onde tem pão. Esse testemunho de uma nova vida, daquilo que você estava sentindo necessidade, você percebeu que precisava, descobriu, e você está compartilhando, não é para apenas o missionário, né, que vai pregar lá não sei onde, não, mas é para todo aquele que recebe a Cristo e recebe nova vida em âmbito local, aqui, agora, em tempo, fora de tempo, sabe? Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Então, que a gente vença isso. É muito importante a gente vencer esse preconceito de relacionar o ID com missões, porque missões é todo o tempo, desde de dentro da nossa casa até os confins da terra. A gente, quando fala sobre evangelho, a gente sempre pensa naquele trecho, né, de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E juntando esse texto de João 3,16 com a grande comissão de Mateus 28, a gente tem que pensar no modus operandi. Tipo, Deus não mandou Jesus para o mundo para unicamente morrer na cruz. Jesus não nasceu nesse mundo com exatos 33 anos e apareceu para morrer num dia só e resolver o problema do mundo somente com a sua morte.
Uhum. Jesus ficou 33 anos aqui fazendo o quê? Separando discípulos, ensinando, né? Mostrando a verdade de Deus, o conhecimento de Deus. E a gente vê que quando Jesus fala na grande comissão, ele traz de volta aquilo tudo que ele passou para os seus discípulos, né? Uhum. Ele fala, ó, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quer dizer, o ministério dos discípulos está automaticamente ligado com o ministério que Cristo fez primariamente com eles. Eles que foram alcançados pelo quê? Só pelo milagre de Jesus? Pelo poder, pela manifestação, pela unção? Não, pelos ensinamentos. Eles sentavam ao redor de Cristo para aprender, e aprender tudo da vida. Jesus falou sobre todos os assuntos, porque o Evangelho, né, ele cobre a nossa vida como um todo. Deus nos criou, e Deus criou todas as áreas de atuação da vida humana, seja o casamento, seja a família, seja o trabalho e o nosso relacionamento com o próprio Deus e com o homem em geral. Então, Cristo ficou ensinando, né? A vida cristã ela é pautada na verdade do ensino de Cristo, e ele ficou esses 33 anos ensinando os seus discípulos. Tem a ver, sim, com a vida, tem a ver com a morte de Cristo, mas também tem a ver com a vida que Cristo viveu no mundo. A gente sabe que a morte de Cristo nos justifica do pecado, paga a dívida que nós temos em relação a Deus referente à lei, mas nós sabemos também que quando nós recebemos Cristo, existe uma nova maneira de viver, iluminada pelo Espírito Santo que Deus derramou através de nós, mas que esse viver é baseado naquilo que Cristo expôs como ensinamento, e que os apóstolos vão repetir e vão... O próprio apóstolo Paulo, né, ele vai falar bastante, iluminado pelo Espírito de Cristo, vai falar através das revelações que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Então existe uma vida, existe um conhecimento que deve ser distribuído. A gente chega nesse mundo, a gente tem que estudar português, matemática, física, geografia, história, conhecimento geral. A gente tem que se preparar para viver em sociedade, se preparar para trabalhar, para se preparar para viver todas as áreas da nossa vida comum. E o Evangelho vai ter a mesma exigência de nós. A gente vai chegar nesse mundo, não sabemos nada, somos inclinados por natureza automaticamente a fazermos coisas erradas, e precisamos aprender, pelo conhecimento da Palavra de Deus e do Evangelho, a nos moldar ao Espírito de Cristo para viver nesse mundo como Deus quer que nós vivamos. Mas como é que a gente vai saber isso tudo se não for ensinado? Né? E uma outra coisa, a gente fala sobre id, né, o debate que a gente começou aqui, né, do id, do indo, e a gente, tipo assim, tudo que a gente está vivendo hoje é porque um dia a gente aprendeu, não é? Então, como é que a gente espera que o Evangelho vai ser eficiente, o Evangelho vai transformar a vida se esse ensinamento está contido, está trancado, está para mim, está para o Rodrigo, está para o Muniz? Se eu guardar para mim, beleza, eu vou abençoar a minha vida, vou ser muito bem, etc, etc, mas e aí? E a gente vê que Deus está nos desafiando a sair desse comodismo. O que eu dei não foi só para vocês. Cristo foi enviado, não foi enviado só para o Daniel, não foi enviado só para o Muniz, não foi enviado só para o Rodrigo. Deus deu o seu Filho para o mundo. Então, quando a igreja se omite em compartilhar o Filho com o mundo, ela está pecando, ela está desobedecendo a vontade de Deus. Porque Deus, a primeira atitude dele de amor em relação ao mundo foi enviar o Filho. E a atitude de amor que Deus espera da sua igreja é que a igreja reparta esse Filho que ela recebeu com o mundo que não conhece. Uhum. Cara, quando você fala assim que a igreja às vezes é omissa nesse sentido, né? E eu entendo perfeitamente o que você está falando, né? A igreja, ela é feita de cristãos, né? Ela é feita de salvos, de redimidos, né? De gente. Uhum. Mas às vezes eu sinto que o cristão individualmente, ele descansa um pouco na muleta da religiosidade, ele descansa um pouco na muleta da denominação, do grupo que ele frequenta. Sabe como? Uhum. Tipo assim, eu vejo que na igreja, cara, a figura do pastor, às vezes, ela é sobrecarregada, porque as pessoas pensam assim, o pastor está ali, ele, sei lá, ele ganha para isso, ele tem salário, ou então ele é a liderança,
Vamos pensar, tem algumas igrejas que os pastores trabalham fora, não tem salário de igreja, né? Uhum. Mas mesmo assim ele é aquela referência, ele é o pastor, ele é a liderança daquele grupo ali. E as pessoas jogam uma carga excessiva nele, tipo assim, pastor, fulano de tal está precisando de visita. Pastor, você poderia ir lá falar de Jesus para o meu filho? Eu já vi isso acontecer, tá? Não são exemplos genéricos. Eu, enquanto liderança, já fui procurado por uma pessoa que me pediu para eu ir em outra cidade falar de Cristo para o filho dela. Uhum. Entende? Então, assim, se transfere para a liderança uma responsabilidade que é, sim, da igreja, que é formada por pessoas, por cristãos. Se a gente for reduzindo isso, o chamado é para mim, Rodrigo, é para o Muniz, é para você individualmente. E nesse sentido, eu acredito que a gente tem falhado um pouco. Ou tem falhado muito, depende, eu não sei da realidade de cada um, né? Então, assim, por isso que eu perguntei para vocês, por que evangelizamos tão pouco enquanto Igreja de Cristo? Né? Se a gente está de posse do maior dom já colocado à nossa disposição, à disposição da humanidade, a salvação em Cristo, por que a gente está se contentando, cara, em não cumprir o ID, sabe? Não cumprir a determinação de Cristo, tipo assim, preguem o Evangelho. Né? Então, assim, eu queria voltar à pergunta de uma forma mais clara para vocês dois, para entender os pontos de vista de vocês. Começar pelo Muniz. Por que evangelizamos tão pouco enquanto Igreja de Cristo? De forma mais direta, Muniz, o que você me diria? Eu penso que... Eu quero voltar depois nesse ponto, né, que você tocou aí em relação ao pastor, mas eu penso que a primeira definição que eu daria é que nós estamos vivendo nos tempos trabalhosos, né? Que Paulo vai dizer para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, quando ele fala assim, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres ao invés de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim, né? A advertência que Paulo dá a Timóteo. É lógico que a gente ele faz uma abrangência muito grande aí, né? Ele coloca muita gente dentro dessa definição, mas ele também fala dos religiosos de aparência, né? Aqueles que amam a si mesmos e amam ao dinheiro. Então eu penso que, essa é a primeira definição que eu faço. Por que nós não temos evangelizado? Primeiro, eu digo nós no sentido geral, porque nós somos amantes de nós mesmos. Tipo, estou salvo, beleza, e o outro que precisa de ouvir a palavra, que se lasque para lá, sabe? Então, eu sou amante de mim mesmo, eu sou amante do dinheiro, eu sou amante do meu prazer, ao invés de amar ao Senhor e amar o próximo, sabe? Então, eu acho que a primeira barreira que a gente encontra aí somos nós mesmos. Quem nós temos colocado como prioridade na nossa vida? O Senhor ou nós mesmos, sabe? Então eu penso que se a gente tem colocado a nossa própria vida em primeiro plano, como Paulo está dizendo aqui, para que eu vou precisar de poder? Né? Para que eu vou precisar de unção? Porque ele fala aqui, ó, rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Esses dias eu ouvi uma mensagem de um irmão falando a respeito desse poder, né? Dessa unção, vamos dizer assim, que vem, na realidade, vem do negar-se a si mesmo, sabe? De você passar pela prensa, né? Do óleo, né? Quando Jesus foi no Getsêmani, ele estava negando a si mesmo, ele fala, Pai, se for possível, parta de mim esse cálice, contudo, faça-se a tua vontade, não a minha. Ou seja, ele está negando a si mesmo ali, sendo prensado, né? E a azeitona, quando você prensa ela solta o óleo, né? Que representa a unção. Então, esse poder, essa unção que nos dá a capacidade para sermos verdadeiramente devotos, ou seja, para a gente verdadeiramente ter essa entrega, ela vem de um negar-se, de negarmos a nós mesmos, que é o que a gente não quer fazer. A gente não quer negar a si mesmo. A gente não quer abrir mão do nosso conforto. A gente não quer abrir mão do nosso tempo,
né? A gente não quer abrir mão do nosso entretenimento, que seria um tempo disponível para a gente poder estar aprendendo da palavra, ou para a gente poder estar falando do amor do Senhor para alguém. Enfim, e só fazendo a conexão com o que você mencionou a respeito dos pastores. Inclusive, eu faço parte desse movimento que está tentando, e às vezes eu sou até mal visto em relação a isso. Mas você congrega num lugar que não tem pastor. Eu falo, não, que é isso? Não é isso que a gente... Não é dessa forma. Existe a função pastoral, né? Pessoas que exercem essa função de apacentar os irmãos, de cuidar, de ensinar, de estar lá visitando e tal. Pastorear, só que, de apacentar, né, os irmãos. Só que a gente não usa essa nomenclatura, nem assume esse cargo, essa titulação, justamente para que isso não aconteça, que você mencionou. Porque quando você tem essa centralização em alguém, ninguém quer ler Bíblia, cara. Ninguém vai estudar, vai se dedicar para o estudo da palavra. Não vai, sabe? O cristão, eu costumo dizer, o cristão médio não lê Bíblia. O cristão médio não ora. O cristão médio não jejua. E aquilo que eu falei, adora a mensagem de exortação. Que tem que fazer, que tem que dar glória a Deus, aleluia, pula, rodopia e sapateia. Mas partir para a prática, aí vem os diversos impeditivos que vão surgindo. Desde lá do Inácio de Antioquia, né, um dos pais apostólicos lá do passado, né, que tem essa centralização no bispo, né, ele vai ser o primeiro que vai dizer na carta de Inácio Austrálios, ele vai dizer que nada deve ser feito sem a presença do bispo. Olha só, então tipo assim, quer dizer, eu não posso falar, não posso ministrar um estudo, não posso pregar, nada, ministrar ceia, nada, sem a presença do bispo. Então, o que isso cria na mentalidade cristã, dali para cá? Isso a gente está falando do século II. O que isso vai criar na mentalidade do povo dali para cá? É essa dependência de alguém. Não, quem tem que evangelizar é o pastor. Por quê? Porque eu não sei. Eu não levo jeito. Eu estou muito ocupado, eu estou muito cansado, eu não sei falar direito, eu não sou capaz. Mas vem cá, meu irmão, por que você não é capaz? Não, porque não sei. Não, você já tentou alguma vez? Não, mas é porque, sabe? Então você, quando vai a fundo para poder questionar, você vai ver que não tem desculpa nenhuma. É simplesmente um comodismo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro da tua realidade de igreja orgânica, sim. Embora não se tenha o pastor, né, a figura, a nomenclatura do pastor, como você falou, você tem irmãos que trabalham pastoreando, apacentando, sim, né, sim, o rebanho. Sim. Pergunta sincera, tá? Não é pegadinha, não. Não acontece dentro do grupo da igreja orgânica de que os irmãos que não são da liderança... Deixa eu refazer. Os irmãos que não são da liderança na igreja orgânica não se apoiam nos irmãos que são da liderança, assim, nesse sentido assim, de meio que de transferir responsabilidades para eles? Não acontece? Sim, acontece. Porque, só que, assim, o fato de não ter uma nomenclatura, né, um título para alguém ali, eu sou o pastor, é um facilitador nesse sentido. Fala assim, gente, aqui ninguém é pastor de ninguém, não. O pastor é Cristo. Isso é ressaltado, sabe? Nisso. A gente exerce, a gente exerce a função. Isso fica muito mais claro, Entendi. vamos dizer assim, né? Fica muito mais óbvio, né, para todo mundo. Então se liga, gente, vocês já passaram desse nível, vocês já não estão mais nessa dependência, acorda, né? Vamos seguir adiante, vamos avançar, sabe? Mas isso é comum do ser humano, porque aquilo que eu falei, independente de se a igreja é orgânica, se é uma denominação, que quer que seja, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, cara. Esses tempos aí de 2 Timóteo 3, nós estamos vivendo esse tempo de pessoas amantes de si mesmas, sabe? Então, e é justamente isso que faz com que eu preserve a minha própria vida, eu preserve os meus interesses em detrimento do reino. E aí, eu queria, né, já para passar a palavra adiante, me veio na cabeça o texto de Romanos 12, do versículo
3 ao versículo 8, quando ele fala sobre os dons, né? Que ele fala sobre Deus dar graças, né, a cada um e tal, não sei o quê. E eu falei assim, não, peraí, porque ele fala sobre porção de fé. Não sei se vocês estão lembrados desse texto. Ele fala sobre Deus dar porções diferentes de fé, né? Eu vou ler aqui, versículo 6. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Esse texto começa falando sobre a questão de você não se julgar melhor do que os outros, mas se avaliar de acordo com a fé que Deus deu a cada um. Estava conversando com a minha esposa justamente sobre esse tema, né? E aí, sobre essa questão de evangelizar, e ela falou assim, mas Deus trata com cada um e tal, não sei o quê, e me fez lembrar desse texto. Eu falei assim, poxa, Senhor, mas então significa que o Senhor dá uma porção de fé para cada um, então eu vou evangelizar se eu tiver uma porção de fé para isso? Se o Senhor me der essa vocação, vamos dizer assim. E aí, lendo o texto, ficou claro para mim que não... Em nenhum momento aqui ele fala do evangelizar. Em nenhum momento ele fala do evangelizar, sabe? Ele fala de profetizar, ele fala de servir, ele fala de ensinar, ele fala de encorajar, fala de contribuir, fala de liderar, fala de um monte de coisa, de misericórdia, mas ele não fala de evangelizar. Então isso significa o quê? E aí vem uma outra pergunta. O quanto de fé é necessário para cumprir o ID? O quanto de fé eu preciso ter em Jesus para obedecê-lo? Esse mandamento vai? Sabe? O quanto de fé eu preciso ter para isso? Então, eu acho que é algo que a gente precisa se avaliar. Sabe? Será que a fé que me faz crer, né, no Senhor e para eu me arrepender, porque a gente sabe que a base da nossa salvação é a fé, né, e o arrependimento de obras mortas, será que essa fé que me fez crer no Senhor, invocar o nome dele, confessá-lo como Senhor e abandonar o pecado, será que essa fé ela também é suficiente para eu cumprir o ID? Eu penso que sim, ela deveria ser. Dan, você concorda? Rodrigo, para responder essa pergunta aqui, eu vou compartilhar uma experiência pessoal que eu tive em relação a como a palavra, né, quando eu estudando a Bíblia, Deus me deu uma sacudida em relação à questão de evangelismo. Há cerca de um ano, né, eu tive dando um estudo do livro de Apocalipse na igreja presbiteriana que eu estava, né, que por causa de comodidade e também de poder congregar com a minha família, eu acabei vindo para a igreja batista aqui próxima da minha casa. Mas enquanto eu estava na presbiteriana, eu dei um estudo do livro de Apocalipse. E aí eu usei um material base feito pelo pastor Leandro Lima, da igreja presbiteriana de Santo Amaro. E quando a gente chegou ali na parte das cartas para as igrejas, quando eu li o estudo ali do capítulo 2 de Apocalipse sobre a igreja de Éfeso, mexeu um pouco comigo. Tipo assim, como se Deus tivesse dado um tapa assim, né? Tá claro para você agora? Na carta à igreja de Éfeso, tem aquele texto que fala assim, né? O versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja de Éfeso, ela é uma igreja elogiada, né, aqui em Apocalipse, porque ela combateu os homens maus e colocou à prova os falsos apóstolos, né, que eram mentirosos, e também ela se levantou contra o grupo dos nicolaítas ali, que incentivavam a igreja a viver na idolatria e na orgia ali da questão do Império Romano, etc, etc. Quando a gente estuda as cartas de Paulo, a gente vê que a igreja de Éfeso teve problemas, tanto que o apóstolo Paulo mandou Timóteo para lá. Parece que em Apocalipse essa questão doutrinária da igreja foi resolvida,
mas Deus aponta um problema, que é a falta de amor para a igreja de Éfeso. E normalmente quando a gente estuda essa questão do primeiro amor em Éfeso, a gente relaciona com o quê? Você não ora mais. Normalmente quando tem um sermão voltado em cima desse texto, sempre trata desses pontos. Você não está mais fervoroso no amor, você não está mais fervoroso nas boas obras, você não está mais fervoroso na oração, você não está mais fervoroso na leitura da palavra. Normalmente é sempre assim, né? Você está indo pouco na igreja, você não tem mais vontade de ir no estudo, você não tem mais vontade de ir na escola dominical, etc, etc. Só que o pastor Leandro Lima, ele levantou um ponto interessante, que aí esse mexeu, assim, ele não desfez esses outros pontos, mas ele apontou que a questão essencial de Éfeso aqui é que Éfeso parou de pregar a palavra de Deus e começou a viver para si mesmo. Nossa. Ele falou que o primeiro amor que Éfeso parou de praticar era a evangelização da pregação do evangelho de Deus. E faz todo sentido, né? Todo sentido. Isso para mim veio como um tapa, porque tipo assim, eu sou criado, né? Sou criado na igreja presbiteriana, né? A igreja presbiteriana, por doutrina, ela é bem corretinha, calvinista, tradição reformada, herança da reforma protestante, etc, etc, etc. Tipo assim, tiramos os maçons de dentro da igreja presbiteriana. É uma igreja que zela pela pureza doutrinária, né? Isso eu posso dizer, o Rodrigo também pode dizer, para a gente ser membro da igreja há muito tempo. Pelo menos as presbiterianas que eu fui, e também meu posicionamento como presbiteriano sempre foi esse, de estudo, de doutrina, de aplicação. Mas do que adianta todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, se você está fechado dentro da igreja? Então, quando eu comecei a dar o estudo, eu comecei a estudar, isso mexeu comigo. Eu falei, tu sabe pra caramba, né? Legal. Esse teu conhecimento tá ficando pra quem? Você tá guardando pra quem? Uau. Dormindo na luz, né? E eu lembrei das palavras de Cristo para Pedro, quando Cristo foi restaurado. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Que Jesus respondeu para Pedro? Então vai lá e apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Vai cuidar do meu rebanho. Só que o rebanho de Pedro era aquelas poucas pessoas que sobraram quando Jesus ressuscitou, os poucos discípulos que sobraram? Não. Jesus mesmo disse, eu tenho rebanhos, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Começa a pregar o evangelho. Então a gente vê que o amor de Pedro por Cristo é praticado, né? Ele é restaurado como apóstolo do Senhor quando ele começa a exercer aquilo que Cristo mandou. E o que Cristo, aí a gente vê o livro de Atos, né? Pedro pregando com ousadia, e aquele grupinho de acho que eram 70, né? Sim. 70 pessoas sobe para 3.070 pessoas. Se isso a gente não contar, né? Se a contagem ali mantém aquele padrão bíblico que só contava os nomes, o padrão poderia ser maior. Então a gente vê que o amor que Deus requer da sua igreja é um amor que esteja voltado para a sua obra evangelística. Outra questão que mexeu comigo quando eu fiz o estudo do livro foi a questão positiva da visão evangelística. A gente não tem uma visão positiva do evangelismo. A gente tem aquela visão empresarial. Quantas pessoas eu prego, quantas vão se converter, se a minha igreja vai encher, se a minha igreja vai lotar, se eu vou conseguir trazer todo mundo que eu evangelizei na rua, do dia para a noite, para dentro da minha igreja. E sabe, essa visão empresarial que a gente faz contas, não é o tipo de conta que Deus está interessado. Deus não está querendo que a gente encha a igreja da terra, Deus está querendo que a gente encha a igreja do céu, a igreja triunfante. Né? Ele está preocupado com a quantidade de pessoas convertidas ao Evangelho de Deus. E no estudo que eu fiz do livro de Apocalipse, eu não vou entrar no ponto da questão do Cavaleiro Branco, mas vou voltar aqui na questão da grande comissão. Quando Jesus vira para os apóstolos e ordena eles irem para o mundo pregar o Evangelho, Jesus salienta uma coisa antes. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então é debaixo dessa autoridade que a igreja evangeliza. A gente não evangeliza no meu poder de persuasão. Eu não evangelizo no poder do poder da minha fala, do poder de convencimento da minha fala. Eu não evangelizo pelo poder
do meu conhecimento, ou da minha eloquência, ou do que for, ainda que Deus possa usar isso tudo como instrumento dele. Mas o que convence um homem do pecado é Deus. É o poder Exato. que a igreja está revestida do poder de Cristo para convencer um homem do pecado. Jesus ele fala que quando ele veio, Satanás foi expulso, que ele perdeu o seu direito. Jesus diz também, né, que ninguém pode entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo. E Jesus está dizendo o quê? Gente, eu destruí o diabo. Agora esse é o momento de vocês. Esse é o nosso momento, porque vocês estão revestidos do meu poder. E às vezes o problema é que quando a gente vai evangelizar, a gente não tem essa percepção espiritual. Cara, eu estou revestido do poder de Deus. Eu estou debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Jesus foi coroado no céu e na terra, os demônios e as hostes malignas, Satanás, estão debaixo do seu poder. Ele tem poder para enviar o Espírito Santo para tocar no coração do homem mais duro possível. Se tem uma pessoa que era dura, inflexível, que talvez se a gente conhecesse, a gente dissesse que não poderia ser convertido, era o apóstolo Paulo, e mesmo assim ele caiu do cavalo. Deus transformou a vida daquele homem. Então eu acho que muito da falta do nosso estímulo para evangelizar é que a gente não tem uma percepção positiva de que Deus está comigo. E aí entra aquilo que o Muniz falou, você tem fé? Fé para crer que quando você abre a tua boca, você não está lançando a palavra à toa? Fé que mesmo que você não veja resultados imediatos, existem trabalhos espirituais que Deus está fazendo através da evangelização. Por que eu estou falando sobre isso? Quando esses textos mexeram comigo e a minha percepção de evangelização mudou, eu comecei a fazer um trabalho evangelístico na porta da minha igreja. Eu falei, nossa igreja está aqui. A minha igreja presbiteriana ficava num bairro aqui carente de Mesquita, no Rio de uma cidade aqui do estado do Rio de Janeiro. Ficava no bairro chamado Chatuba. E é um bairro que está entregue ao tráfico de drogas. E eu sempre via, mas o Estado, a omissão do Estado, tá faltando polícia, tá faltando poder público e blá, 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 blá. Sempre aquelas falas, e Deus começou a incomodar meu coração. Não, o que tá faltando aqui sou eu. O que tá faltando aqui sou eu. Prega o evangelho. E eu comecei a fazer isso. Eu botava a caixa de som, eu falei, cara, eu sei falar, eu sei pregar. E eu sei que essas pessoas que vão ouvir o que eu vou falar, elas nunca ouviram isso. Porque a gente sabe que tem aqueles irmãos que tentam, não sei o quê, mas... tipo assim, eu sabia que eu estava preparado para falar, para ensinar. Eu falei, eu vou fazer algo que o que acontece? As pessoas hoje, elas não querem mais ir para a igreja. E a igreja vai esperar o quê? Que a pessoa vá dentro da igreja para ouvir a palavra de Deus? E aí eu comecei a expor o evangelho de Mateus. Fui embora. Eu comecei com o capítulo 28. Foi o primeiro sermão que eu preguei na rua. E aí eu falei sobre isso, sobre que Cristo tinha mandado ensinar. Aí eu falei, muitas pessoas conhecem Jesus, mas não sabem o que Jesus ensinou, o que Jesus falou, qual o tipo de pensamento que Jesus tinha sobre a vida, o que Jesus pensava sobre casamento, o que Jesus pensava sobre família, o que Jesus pensava sobre trabalho, etc, etc. Essa foi a apresentação. Porque eu falei, gente, essas pessoas nunca ouviram nada sobre Cristo. O que elas conhecem é o que elas sabem do Natal, que Jesus nasceu, e o que elas veem na Semana Santa, que Jesus morreu na cruz. Mas elas nunca tiveram contato com as falas de Jesus e com a exposição daquilo que a gente conhece da palavra de Deus. Do que está ali em Mateus 1, o que está relacionado com o profeta tal, com o profeta tal. Claro que eu não fazia um negócio... teologicamente pesado, como se fosse um estudo que eu estivesse dando dentro da igreja. Vai ter até uns pontos aqui que a gente vai falar sobre erros de evangelismo. Mas eu preparei aquilo para uma audiência que nunca ouviu nada disso. E aí eu fiquei fazendo esse trabalho por um bom tempo, mas como eu falei, por causa da questão da minha família, não sei o que, eu tive que trocar de igreja. Mas até hoje eu sinto meu coração apertado em relação a isso, e eu tô feliz que o pastor que foi para lá, que está assumindo o trabalho lá da igreja presbiteriana, ele está querendo fazer a mesma coisa. E eu até conversei com ele, eu falei, pastor, a gente pensa que não dá êxito, mas dá êxito sim. Primeiro, eu comecei a perceber que quando dava o horário que eu ia aparecer, que eu ia botar lá a caixinha de som e não sei o que, as pessoas saíam no portão. Legal.
E, tipo assim, pra mim isso já era um primeiro sinal. Calma aí, tem gente interessada em ouvir. E segundo, teve uma moça que procurou a minha mãe e perguntou: mas cadê aquele rapaz que falava no domingo de tarde? Olha que legal. Eu ficava dentro de casa, lavando a louça, ouvindo ele falar. Tipo assim, a gente às vezes a gente não percebe. O nosso material quer ver muito resultado físico. E a gente tem que se preocupar com aquilo que Deus vai fazer e não com o que a gente vai fazer. E eu vou até te interromper, Dan. Esse ponto que você falou aí, cara, é bem interessante porque a gente precisa pensar que existe uma diferença muito grande entre evangelização e conversão. Né? O nosso papel é o da evangelização. E às vezes a gente pode ser, cara, que Deus abençoe tanto e use a nossa vida no momento de evangelização e que a gente veja grandes frutos disso no sentido de conversão. Né? Mas a conversão é obra dele, é obra do Espírito Santo, não é nossa, né? Não é convencimento intelectual. Então, assim, a evangelização é dever nosso e a gente não pode, cara, deixar aqui os números, como você falou, né? Porque a gente evangeliza para ver nossa igreja cheia, vamos dizer assim. A gente não pode jamais entrar nessa lógica, porque senão a gente entra na lógica, acho que é empresarial, foi o termo que você usou, né? Isso. A gente tem que fazer nosso produto vender mais. Cara, e não é. Evangelização é uma coisa, é nosso dever. Conversão é obra de Cristo. Se ele vai converter 5.000 pessoas ao longo da sua existência, da sua pregação, amém, cara. Glória a Deus por isso. Agora, se também não vai usar, se você vai pregar aí aquilo ali, cara, infelizmente vai revelar quem é um filho da perdição, alguém que negou a palavra, são outros 500, né? Eu notei uma frase, uma fala do Billy Graham exatamente sobre isso, e eu queria ler para vocês. Ele disse assim, olha: o Evangelho de Jesus exige decisão. Não é meramente uma série de fatos aos quais uma pessoa pode prestar concordância intelectual. É um chamado para o indivíduo sair do seu pecado, da sua negligência para com Deus em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé, aceitando-o como Senhor e Salvador. Agora escute isso aqui. Quando estamos evangelizando, Deus está em operação. E o homem precisa responder, tomar uma decisão, sim ou não. Então, assim, o papel que cabe a gente, cara, é dar vazão para que o Espírito Santo atue através da vida da gente em relação a outras pessoas. Né? E às vezes a gente trata isso, a evangelização, como uma... eu vou ali entregar folheto. Tudo bem, cara, eu entendo que uma pessoa possa receber um folheto, ler uma mensagem bíblica e o Espírito Santo atuar na vida dela. Mas pregar o evangelho não pode ser resumido ao simplesmente entregar folheto. Sabe? Tem que ter uma coisa a mais. George Sweezy disse assim certa vez: evangelização é uma tarefa sempre perigosa, embora não tão perigosa como a falta de evangelização. Então, cara, a gente tem que levar isso a sério, a gente tem que fazer, e falo com toda propriedade, a começar por mim. Eu sei das minhas deficiências nessa área. Que às vezes a gente pensa assim, tá lá, o Rodrigo fez o podcast, não sei o que lá, tá bom, tá falando do evangelho, a mensagem tá aí, tá tudo certo. Cara, a gente não pode se acomodar. Né? Seja lá com você pregando na porta da sua igreja, seja o Moniz que está na folga dele pregando para pessoas moradoras de rua em situação de rua. A gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo, porque, voltando ao Billy Graham, quando estamos evangelizando, Deus está em operação. Então, cara, a gente tem que deixar ele agir na vida da gente. A gente não pode fazer isso de forma mecânica, simplesmente fazer por fazer de forma a pensar, vou trazer tantas pessoas para dentro da minha igreja, porque tinha 50 membros, esse ano passou a ter 100. Glória a Deus por isso, se for o caso, né? Se forem pessoas realmente convertidas, glória a Deus por isso, né? Mas eu acho que é uma coisa assim que a gente precisa lembrar, né? A questão da evangelização, ressaltando, né, que é nosso dever, e da conversão, que é obra de Cristo. A questão é essa mesmo, de se permitir. Eu acho que uma coisa que mudou, e acho que essa foi a mais significativa, foi a percepção da autoridade de Cristo. Eu acho que o que às vezes nos desestimula a gente já ir vencido para a batalha. E quando você está revestido da autoridade de Deus, quando você está confiante, cara, não importa. E eu me sentia bem quando eu tava fazendo aquilo, assim, sabe? Aquela sensação positiva. Pô, eu tô trabalhando, tô fazendo, tipo assim, não tô desmorecido. Tô sendo produtivo, né? E aquela sensação, tipo assim,
você para de olhar pro visual e você olha pela fé. E é uma coisa tão, tão tremenda, Dani, que você está falando, a gente sente, né, aquela alegria. Eu queria compartilhar isso também. Eu tenho um amigão meu, né, que volta sempre comigo de Araruama, né, de carro e tal, ele vem de carona comigo e tal. E aí ele não é cristão e tal, ou é cristão, não, assim, mas não sei se ele frequenta a denominação ou se ele é católico, não sei exatamente o que, não sabia, não tinha muita noção, né? Uhum. Sabia que ele era assim, simpatizante, aquela coisa toda e tal. E aí eu sempre com aquela coisa no meu coração, poxa, a gente vinha conversando e tal, não sei o que, mas ele nunca tinha aquela, né, oportunidade, assim, aquela abertura para falar do Senhor para ele. Eu falei, cara, e aquilo me incomodava muito, aquilo eu sinto que era o Espírito Santo me incomodando, que eu precisava falar do Senhor para ele. Uhum. E aí eu falei, cara, vá, Senhor. E às vezes a gente falava sobre um monte de coisas, sobre assuntos os mais diversos e tal, e nunca entrava no assunto do Senhor. E aí aquilo me dava uma tristeza. E aí você vê que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Concorda? Concordo. E aí eu sentindo aquele aperto e tal, não sei o que eu fazia, até que um dia eu falei assim, não, hoje eu vou falar do Senhor para ele. Aí eu tal, não sei o que, já vim com aquela maldade, né, no coração, né, no pensamento ali. Maldade. Entre aspas, né? Aquela maldade santa. Né? Já vim com aquele pensamento assim e tal. Aí eu falei assim, cara, aí sempre procurando um ganchinho para poder entrar no tema e pá. Uhum. E aí dali o ganchinho veio, pá. Ele falou, não lembro exatamente o que foi que a gente comentou. Eu falei, pois é, né? Mas e tal, e Jesus, e pá, e não sei o que, igreja e coisa e tal. E ele, pois é, porque assim... E a gente vai falar sobre os erros cometidos. Um dos erros que a gente comete é justamente você escolher o lugar errado e a hora errada para falar, né? Porque... Vamos lá, vamos entrar nesse ponto. Né? Erros que são cometidos durante a evangelização, né? Pode puxar aí de boa. Porque assim, eu separei quatro fatores que são determinantes para a gente evangelizar. Primeiro, o tempo que você vai ter para falar, se vai ser muito tempo que você vai ter disponível, se vai ser pouco, se vai ser pouquíssimo tempo, porque você tem que escolher a estratégia certa para você usar ali, porque senão você começa a entrar num assunto e tal, que você dependeria de muito tempo para você poder explicar e tal, ponto por ponto, aquela coisa toda, e de repente você não vai ter aquele tempo e corta o assunto no meio e talvez você não vai ter mais aquela oportunidade com aquela pessoa. Então você precisa condensar, né? Então isso é um dos erros, é você escolher a estratégia errada de acordo com o tempo. O outro fator que eu penso é o local, né? Porque cada local que você vai evangelizar, exige uma postura diferente, né? E ali, por exemplo, naquela circunstância que eu estava ali, o cara está dentro do meu carro. Então, eu não posso começar a falar de uma coisa que eu sei que de repente vai ser um incômodo para o cara, porque o cara não tem como abrir a porta, sair do carro e descer do carro em movimento, ou falar assim, não, para aí que eu quero descer, que eu não quero mais ouvir isso. Então, se eu escolher a estratégia errada ali dentro daquela circunstância de local, eu posso estar atrapalhando mais do que contribuindo para a evangelização da pessoa, porque a pessoa vai tomar um ódio tão grande. Isso se for uma coisa meio forçada, né, Muniz? Mas se for fluindo numa conversa naturalmente, igual que você falou, aí sinceramente eu não vejo problema. Não, eu concordo, mas tem pessoas que não vão escolher a estratégia correta para o local correto, sabe? Igual eu tive uma situação, uma vez há muitos anos, eu estava voltando de trem, numa chuva danada, voltando do centro da cidade para Nilópolis, de trem, imagina, no Japeri, à noite, 6 e pouca da tarde, ali aquele aperto gostoso que tem ali, né? Aquele aconchegante, né? Aquele aconchego que o Japeri, só o Japeri oferece, né? Quem já andou sabe. Então, eu tô ali e tal, não sei o que, e a chuva caindo e o trem, sabe aquele dia que o trem vem parando, sabe, que por causa da chuva, murriando por causa da chuva, porque tem aquelas poças d'água, aquela coisa toda, variando o trem. E aí parou em Deodoro e ficou. Rapaz, e tinha uma mulher que tava pregando no trem, lá dentro do trem. Gente, ela botava a mão na frente da boca assim,
Pelo menos botava a mão na frente da boca. E gritava dentro do trem, gritava. E aquilo já estava... Eu que já era, né, cristão, e aquilo estava me incomodando. Tava incomodando o crente, né, cara? Imagina. E aí ela começou a gritar e falar assim, porque os hospitais estão cheios, porque os presídios estão cheios, porque o inferno está cheio. Aí um endemoniado gritou de lá, e o trem também tá cheio, cala a boca. Cara, ou seja, ela escolheu mal a forma que ela deveria falar, talvez a hora, a circunstância. Então o local é definidor. Ô Muniz, falando do local, uma vez tinha um cara aqui pregando no sinal de trânsito aqui em Friburgo, num lugar onde quase não passa gente a pé. Aí o sinal fechava, ele ficava ali na calçada pregando, falando alto. O motorista do carro com o vidro fechado, abriu o sinal, o pessoal ia embora, daqui a pouco chegava outro grupo. E efetivamente, cara, não pregava pra ninguém, todo mundo pegava fragmentos, né? Nesse dia surgiu até uma história engraçada que o Vitor era pequeno. Aí a gente passou assim, aí quando o meu carro saiu assim, né? O sinal abriu e a gente foi embora. Aí eu falei com o Elane assim, rapaz, não quero julgar o cara, mas tá pregando pra quem, cara? Pra quem? Todo mundo passando direto, sei o quê. Aí o Vitor pegou e falou assim, pelo menos ele tá fazendo a parte dele, né? Aí a gente guardou isso, mas um bom exemplo, né? Mas então, aí eu fico pensando, cara, eu sou assim... Eu sou da seguinte opinião. Eu lembro de um filme sempre. Toda vez eu lembro de um filme. Chama Círculo de Fogo. Não sei se vocês... Não é dos robôs, não. É um outro filme da Segunda Guerra, né? Que tem um cara que é o Vasily Zaitsev, né? Ele é um atirador russo. E ele é um cara que é fantástico, atira muito, aquela coisa toda. Mas naquela cena inicial da Batalha de Stalingrado ali, não sei se vocês lembram. Não. Que tem um momento ali em que ele tá junto com um superior, né, e ele tá sem arma nenhuma nas mãos. E aí o superior dele tá ali, eles estão dentro de uma fonte assim desativada, né, cheio de corpos em volta, aquela coisa toda. E num prédio assim em frente tem alguns alemães ali. E aquele superior dele, ele tá com um fuzil e ele não tá conseguindo ajeitar o fuzil para poder atirar, para colocar munição, aquela coisa toda para poder atirar. E aí o Vasily pergunta para ele assim, você quer que eu prepare para você? Aí ele prepara e tal, não sei o que. Preparou o fuzil direitinho, botou a munição na agulha lá, entregou para ele. E aí na hora que ele ia atirar, ele falou assim, olha, espera a hora certa, a hora da explosão. Na hora que der uma explosão, você atira, que é para ninguém, né, ouvir o tiro e ver onde a gente tá. Tá, tudo bem. Aí na hora que ele ia atirar, assim, aí deu aquele negócio na cabeça dele, assim, aí ele virou pro Vasily e falou assim, você quer tentar? Aí ele falou, quero sim. Aí ele pega, cada tiro dele foi uma morte. Ele só tinha 5 munições ali e tinha 5 alemães, ele não podia errar. Ele não tinha como desperdiçar ali um tiro. Porque se ele desperdiça, sobrava um alemão, vinha e matava eles dois. Cara. Então ele tinha que ser preciso para poder sair daquela situação. Era vida ou morte. E ali ele esperou o momento certo, a explosão, até que no final o último alemão viu o que estava acontecendo e veio na direção dele, ele levanta e dá o tiro certeiro e mata o cara. E aquilo ficou no meu coração de tipo, nós temos o evangelismo, ele é algo que precisa ser feito, vou até ser redundante, precisa ser feito com precisão. É algo que tem que ser preciso, porque você senão fica igual o cara ali na beira do sinal que você falou, falando pra ninguém, você tá se desgastando ali e tá falando pra ninguém. Aí a pessoa, tem alguns que levantam assim, mas uma pessoa e tal, não, mas não é isso que a gente tá falando. No sentido que, por exemplo, como o caso do Daniel que tava lá falando e tal, ele está usando um meio adequado para aquela situação, por quê? Porque ele está alcançando pessoas à distância, ali e tal, não sei o quê. Então, é um meio preciso para aquela circunstância ali, né? Agora, você ir para um lugar, né, que você vai falar e você não tem ninguém ouvindo, você usar meios que, sabe, que não vão ter tipo de nenhum alcance, é muito melhor, e penso eu, você parar,
analisar, não, para quem eu vou falar, qual é o público que eu vou falar, qual é a circunstância, e você tentar identificar qual é a melhor estratégia para você usar ali, sabe, ser estratégico. Então, pro evangelismo, a gente comete muito esse erro de não ser estratégico, e nem, por exemplo, e é o quarto fator, observar qual é o tipo de pessoa com o qual você vai lidar. Por exemplo, se você for lidar com um cara que não é crente, cara que é ateu, por exemplo, você não pode ir com meia dúzia de argumentozinhos. Você tem que se preparar antes, você tem que ver quais são os argumentos dos ateus que eles usam, você tem que estudar, você tem que ver direitinho, se preparar para você poder ir falar com o cara, senão o cara vai te dar um nó e você fica lá e você acaba até saindo ateu também da conversa. Ou no mínimo envergonhado, né? Ou no mínimo envergonhado. Então, se você vai falar com um ateu, se você vai falar com um agnóstico, se você vai falar com um cara que está machucado com o evangelho, que se tornou um opositor do evangelho, sabe? Ou se você vai falar com alguém que é neutro, por exemplo, uma pessoa que não, desculpa a expressão, não fede nem cheira, né, e tal. Cada um dessas pessoas tem uma abordagem diferente que você vai ter que ter com essa pessoa. Muniz, esses que são opositores do evangelho, Deus que me perdoe se eu estiver errado, mas às vezes são pessoas a serem evitadas. Sim. Porque a Bíblia ensina a gente também, cara, a não jogar pérolas aos porcos, né? O próprio Jesus falou assim, olha, se vocês estiverem no lugar que não quiser ouvir vocês, estiver tratando vocês mal, meu irmão, bate a poeira do pé e segue em frente porque tem gente para ouvir. Mas você concorda, né, que até para você poder bater a poeira dos pés e sair fora e ter essa noção de que, cara, eu tô lançando pérola aos porcos aqui, você não tem que ter esse conhecimento, sim, de que ele é um real opositor, né? Bicho, então, tipo, ó, já fiz o que eu tinha que fazer, não vou ficar dando murro em ponta de faca aqui. Exatamente. Vou virar as costas e vou sair fora, antes que a coisa fique pior, sabe? Mas tem pessoas que não têm essa noção, aí fica ali, aí apanha, e coisa. Não é o fato de você apanhar por causa do evangelho, não é isso que eu estou falando, que você não tem que se dispor a sofrer perseguição, afronta, não é isso, sabe? Mas eu penso que sim, você tem que ter estratégia para você falar com as pessoas, né? E de repente você encontra pessoas que são simpatizantes do evangelho, mas que estão iludidas com uma mensagem, né, enfim, distorcida, sabe? Então você e tem uma outra categoria de pessoas que infelizmente a gente tem que incluir no evangelismo, que são os próprios crentes hoje em dia, que a gente tem que evangelizar os próprios crentes. Por quê? Porque a gente está desculpa a expressão que eu vou usar, vivendo um evangelho tão água com açúcar hoje em dia, tão magro, vamos dizer assim, que é tão, sei lá, aguado, que as pessoas não têm noção. É aquilo que eu falei, é uma teologia popular, né, que eu falei na fala do Daniel, que as pessoas têm uma noção de Jesus, os próprios crentes têm uma noção de Jesus hoje, que está afastando mais as pessoas do que aproximando. Hoje eu participei de um sepultamento, né, de uma jovem de 29 anos. Ela morreu, problema de pancreatite, problema de vesícula e tal, não sei o que, mãe de duas crianças pequenininhas, né? Nossa, uma de peito ainda e outra de 5, 6 anos, né? Faleceu assim, em 20 dias faleceu, internada, não sei o que, morreu. E ali eu testemunhando ali, né, a família ali, uma multidão de pessoas, e eu fiquei pensando ali assim, eu falei, meu Deus, quantas das pessoas que estão aqui, porque, né, vão começar a questionar, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que isso aconteceu? Justamente com ela, que era uma serva de Deus, que cantava, que estava e tal, não sei o que, tão nova, né? Por que o Senhor permite e tal, não sei o que? E aí, esse evangelho que está sendo anunciado por aí, né, antropocêntrico, né, que o homem está no centro de tudo, que Deus tem que me restituir o que eu quero, né, trazer de volta o que é meu, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. Esse evangelho, ele afasta mais do que aproxima. E então você tem que incluir o próprio crente e mostrar para ele, por exemplo, olha, meu filho, Jesus não prometeu bens materiais, cura, nada disso não, ele prometeu vida eterna. Tá?
Então as coisas vão acontecer na sua vida, né? Você vai ficar dodói, você vai ter dificuldade, você vai ter que trabalhar, você pode morrer, e tudo isso está na economia do Senhor e pronto, acabou, meu filho. E relaxa, por quê? Porque isso tudo faz parte da vida, sabe? Então considerar também quem eu estou evangelizando, não considerar, pelo contrário, a quem eu estou evangelizando, né, também é um erro terrível, sabe? Você não discernir corretamente qual é a mensagem que eu tenho que levar para essa ou aquela pessoa, penso eu. Né? Muniz, me ocorreu aqui que um erro também, dentro do que você está falando, às vezes você tem que explicar, né? Ó, Jesus não morreu na cruz para te dar carro do ano. Eita, é isso aí. Uhum. Me remete também para que a gente tenha cuidado a respeito de qual evangelho a gente está pregando. A respeito de quem a gente está pregando. Isso. Porque a gente pode acreditar que fazer caridade é evangelização. Isso. Que pregar sua denominação ou sistema religioso é a pregação do evangelho. Que ação social é evangelização. E, cara, todas essas coisas, a caridade, a denominação, a ação social, cara, tudo isso é válido. Eu não excluo essas coisas, não. Desde que a mensagem pregada seja Cristo. Isso. Se você está indo lá para uma favela para construir casa para pessoas que perderam o seu barraco, não sei o que lá, cara, muito bom, muito bom. Você está fazendo uma ação social. Mas se a mensagem de Cristo não for primordial ali, simplesmente por fazer o bem, por construir uma casa, por dar uma cesta básica, você não está pregando o evangelho. Sim. Né? Tem uma frase que diz assim, não sei se é São Francisco de Assis, se é Martim Lutero, se é Calvino, eu não vou lembrar quem foi. Talvez vocês lembrem. Alguém que disse assim, pregue o evangelho a todo tempo. Se preciso for, use palavras. Acho que... Vocês lembram quem foi que disse? Não lembro se foi Santo Agostinho. Cara, eu já ouvi falar que ela é normalmente relacionada a uma pessoa, mas que tá errado. Isso. Enfim, mas a questão é essa. Se a gente pega esse pensamento pra gente e fala assim, pregue o evangelho a todo tempo, se preciso for, use palavras. Parece que as nossas ações pregam o evangelho. Obviamente, o nosso testemunho de vida, ele dá testemunho de alguma coisa, né? Quando eu ajo de determinada forma, aponta que eu ajo assim porque eu sou alguma coisa, porque eu acredito em alguma coisa, porque alguma coisa me moldou, porque alguém vive em mim, né? Mas isso não é pregação do evangelho. Isso é somente um aspecto, né? Pregar Cristo, pregar o arrependimento de pecados, né? Como eu citei aqui a questão do Billy Graham, pregar a necessidade de se voltar para Cristo. A mensagem de Cristo, Jesus Cristo, ela é central na pregação do Evangelho, porque é o Evangelho de Cristo. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, cara, muito cuidado. Assim, eu tenho sempre tentado ter esse cuidado em relação ao trabalho que eu participo, né? A gente participa do trabalho aqui com os moradores de rua e tal. E assim, a gente cai numa tentação muito grande de escorregar para a confissão positiva, né? Né? Que é esse câncer, né? Um dos cânceres, né? que tem acometido a cristandade, né? Que é de você falar assim, olha, vem para Jesus, Jesus vai mudar a tua vida, vai tirar você dessa situação e tal, não sei o que, babá. Isso aí é um perigo que a gente corre o tempo todo, sabe? E aí eu falei assim, não, peraí, eu até fiz uma camisa e tal, falando, não, Jesus, o teu pecado vai te levar para o inferno, se você, né, o único caminho é crer em Jesus e confessar e, né, e tal, arrependa-se hoje e tal, e dê essa ripa na cabeça deles mesmo, não tem esse negócio e vamos que vamos. Por quê? Porque o evangelho é o quê? É a boa notícia da salvação do pecado por meio de Cristo, mediante a fé e o arrependimento. Acabou, meu filho. Então você precisa crer no Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados, confessar o Senhor e é isso. Mas também como você falou, um erro a gente puxar, né? Não, peraí, não. Como você falou, né? Não, a gente precisa encher o templo, né? É pregar salvação sem arrependimento? Vamos fazer aqui uma campanha, a gente fala e tal, algumas coisas, né? Vamos falar que Deus... Vamos usar lá o pessoal do Antigo Testamento, né? Nossa,
Isso aí é batata, né? Uhum. Vamos pegar lá uns personagens do Antigo Testamento, vamos falar que Deus fez na vida dele, vai fazer na Você atrai a pessoa pelo interesse dela, em vez de mostrar que ela precisa vir para Cristo por causa do pecado dela. Exatamente. E aí você, pronto, desvirtuou a palavra e aí acabou, meu filho. E aí a pessoa vai vir pro evangelho por motivos errados, vai ficar ali e aí você tem que estar evangelizando a pessoa dentro do próprio da congregação ali. Sim. Evangelizando e mostrando para a pessoa, não, calma, espera aí, porque se não acontece alguma coisa na vida da pessoa, e aí a pessoa fala assim, mas não foi isso que me disseram não foi esse Jesus que me prometeram, né? Me disseram que eu ia ter boa vida, me disseram que eu ia ter saúde, me disseram que nada ia acontecer com a minha família, e aí, tá acontecendo um monte de coisa errada, e esse Jesus, né? E aí? Né? Então esse é um dos grandes erros que a gente comete. Você tem, Dani, alguns erros assim que você tenha anotado aí, que você tem percebido como estratégia de evangelização? Então, eu anotei aqui fiz uma pesquisa aqui na internet e anotei aqui os 5 erros mais comuns do evangelismo. O primeiro deles é a imposição. É você, quando pregar, você usar o tom ameaçador ou provocar constrangimento para quem você está anunciando o evangelho. A questão aqui é que o evangelho de Cristo, ele é apresentado, ele não é empurrado a goela abaixo. A gente vê, eu sempre penso no apóstolo Paulo ali pregando para a galera que ela é extremamente idólatra. Ele vai tratar a idolatria como zelo, para amenizar a situação ali, porque se ele chega chutando a porta ali, ele não ia conseguir nada. Ele chega, conversa ali, vejo que vocês são religiosos, são zelosos da religião, não sei o quê, mas ele não deixa de falar de quem os atenienses devem adorar, né? Que a percepção deles de adoração e de culto está errada, mas ele não chega chutando a porta ali e não deixa de apresentar o evangelho com convicção. E aí vem no segundo ponto, que relativismo não é humildade. Em que sentido? Não, que às vezes a gente vive hoje no mundo das verdades. A cada um tem a sua verdade. Não é porque cada um tem a sua verdade que você, como cristão, vai omitir a sua verdade para se acomodar à verdade do outro. Esse é o ponto. Que às vezes o cristão ele não entra num ponto que ele sabe que ele tem uma opinião, ou que Cristo, ou que a igreja, ou que a Bíblia, né, que Deus vai dar um norte sobre aquilo, e você não vai falar porque você não está com medo de confrontar a verdade do outro. Não, cada um tem a sua verdade, você apresenta a sua verdade. E hoje isso é muito comum, né? Essa coisa de cada um no seu canto, principalmente pós-pandemia. A gente sempre fala isso, né? Isso. Respeite minha individualidade, não se intrometa na minha vida. Eu já ouvi assim, eu já tenho a minha religião. Eu já ouvi isso uma vez, né? Mas essa questão, é da pessoa que te deu a abertura para você evangelizar. Você já está ali no processo. Sim. Aí ela entra, ela fala de um ponto que você tem uma convicção cristã, que você tem um ensinamento, que você sabe que tem um posicionamento de Deus e você vai se calar para não constranger. Aqui o constrangimento ele é positivo, porque você vai estar apresentando o evangelho, que é diferente do outro constrangimento que você está querendo enfiar. Não, você pensa dessa forma, mas Cristo falou isso e isso sobre esse assunto, e o que você acha? É essa questão. Às vezes a gente quer ser muito humilde e aí você não fala nada. Você só fica deixando a outra pessoa falar e você não apresenta o evangelho. E acaba meio que, por omissão, concordando com ela, né? Isso. E aí Paulo, ninguém fez isso. Nem Cristo, nem os apóstolos fizeram isso. Eles ouviram o que todo mundo tinha a dizer, mas também não deixaram de falar o que tinham que falar, de maneira cordial. Cristianismo sem Cristo. Acho que é o ponto que o Muniz falou aí. A gente fala sobre um monte de coisas do evangelho, fala sobre... você vai ficar ali falando sobre... Acontece muito hoje que são os temas políticos. Se debate muito a visão cristã política do mundo e não se fala sobre salvação. Não se fala sobre Cristo. Às vezes você pode ficar perdendo muito tempo com um colega seu, alguma pessoa que você está evangelizando, falando de tudo, mas você não chega nunca no centro, que é Cristo, que é pecado, que é a necessidade do homem ser salvo sobre Deus. O outro erro é usar teologia excessivamente.
que é você usar conceitos religiosos sem esclarecer para outra pessoa. Já caí nesse erro. A gente fala sobre arrependimento, fala sobre fé, fala sobre salvação, mas a outra pessoa tem uma outra percepção do que é fé, do que é arrependimento, do que é salvação e do que é graça. Toda vez que você for falar desses pontos, você tem que esclarecer o que é a graça à luz da Bíblia, o que é salvação à luz da Bíblia, o que é arrependimento à luz daquilo que Deus requer que seja arrependimento, daquilo que Deus aprova como verdadeiro arrependimento. Porque se você fala, você joga os jargões e a pessoa absorve no conceito que ela mesma tem. E por último é o terminar a sua evangelização com vá para a igreja. Ele falou, não, a evangelização tem que terminar. E aí, cara, você vai para Cristo ou não? Muitas vezes ela começa aí, né? Tipo assim, vamos lá na minha igreja, porque vai ter não sei o que lá domingo, né? Às vezes... Sim. Não precisa nem comentar. Não, né? mas a questão aqui é que, tipo assim, você apresentou várias coisas para a pessoa sobre arrependimento. Às vezes você conhece a pessoa, você sabe que a pessoa tem que se arrepender, que a pessoa tem que se mudar, que ela tem que tomar um posicionamento diante de Deus. E aí você faz toda aquela cama toda e no final, não, vai lá para a minha igreja que o problema resolve. E não é isso. Vai discipular, né, cara? Você conhece, tem abertura, já falou, se dispõe a discipular, né? É aquela questão, tipo assim, cara, você tá entendendo que você precisa de Deus na tua vida? Esse é o ponto. É de você chegar para a pessoa, você já preparou o caminho, você viu que ela andou contigo naquilo tudo e no final você não leva para onde ela tem que ir. Cara, você tem que mudar, você tem que entregar a sua vida para Jesus e não entregar a sua vida para a igreja. Então esses são os 5 pontos aí que eu separei aí sobre erros do evangelismo. Muito bom. Cara, a gente vai entrar num ponto aqui, falando diretamente para o nosso ouvinte que diz assim, não sei como evangelizar. Não sei, eu quero evangelizar, mas eu não sei. Só que antes disso, cara, eu queria trazer uma questão aqui que tem relação com essa, a respeito de quais as razões pelas quais as pessoas não pregam. Por que a gente não está pregando, né? Então, assim, tentando fazer uma análise aqui a respeito que, na verdade, não pregar é um sintoma, né? E a gente precisa entender qual é a razão, né, da não pregação do evangelho. E eu queria trazer alguns pontos aqui rapidamente, que talvez, se a gente não está pregando, isso pode estar representando uma letargia espiritual na vida da gente. E a letargia espiritual, ela produz indiferença na gente. Então, assim, você se contenta, eu já sou salvo, eu vou à igreja, eu sou dizimista, eu toco, eu canto, eu prego, eu faço o que e tal. Mas fora daquele ambiente de igreja, nada. Né? Se a vida cristã da pessoa se resume a tudo aquilo que se denomina como serviço religioso, né? A frequência a culto e outras coisas mais. Então, assim, a pessoa pode estar sofrendo de uma letargia espiritual. Um segundo ponto é a aceitação dos argumentos demoníacos em relação à nossa incapacidade e inabilidade em pregar. Você encasqueta na sua cabeça, e eu acredito que o diabo muitas vezes faz isso mesmo, de que você não é capaz, de que você não fala bem, de que você não prega bem, de que você não é um bom argumentador. E aí eu queria lembrar aquilo que eu falei lá do Billy Graham. A gente precisa se lembrar sempre de que a pregação do evangelho é Deus trabalhando na vida da gente. A gente tem que ter isso em mente sempre, claro, se colocar à disposição, orar, falar com o Senhor, pedir orientação, estudar a palavra e tal, mas se lembrar sempre de que quem dá oportunidade é o Senhor e de que Ele está agindo na nossa vida naquele momento. Tem um outro argumento também do diabo também em relação às pessoas que a gente vai evangelizar, que é quando ele coloca na cabeça da gente de que as pessoas não vão entender, que é mais ou menos aquilo que você falou, elas não vão querer te ouvir, elas não têm interesse, determinada pessoa nunca vai mudar, e isso não é problema nosso, né? Repito, pregação é diferente de conversão. A nós compete pregar, e a gente prega. Então, assim, esse tipo de pensamento, esses dois últimos, né, de que eu não sou capaz, né, e de que as pessoas não vão entender o que eu vou levar ou não vão querer ouvir, isso meio que engessa a gente. Tem um detalhe importante nisso que você está falando, e eu ouvi uma coisa esses dias, é que um rapaz falava assim, olha, você tem vergonha de falar em público, né, de pregar em público? Vou fazer um teste aqui. Aí ele chega num lugar assim público, e ele dá um grito, não sei o que, dá um grito assim, né? No shopping, no meio do shopping, não sei o que lá, dá um grito. As pessoas olham para ele assim, olha aí uns segundos assim, e depois
seguem o seu caminho. Aí ele fala assim, você viu o que ele olha para a câmera assim e fala, você viu o que acabou de acontecer? Ele sabe o que eu tenho para dizer para você? Ninguém se importa com o que você faz. Então, tipo assim, no que você faz em público, né? E o que ele estava querendo dizer? Que, tipo assim, você que está preocupado, o que as pessoas vão falar de mim, que elas vão rir de mim e tal, não sei o quê. Cara, quem tiver que ouvir, vai ouvir. Quem não tiver que ouvir, não vai estar nem aí para você, vai virar as costas, pode até rir de você na hora, apontar, mas daqui a pouco esquece e vai embora. Tá nem aí, né, cara? Tá nem aí, cara. Ninguém se importa. Então, se você tem, você que está ouvindo, né, esse podcast, e você sente essa vontade, de repente, de pregar na praça, na rua, em público, o que quer que seja, e você fica com aquele receio assim, ai meu Deus, não sei se eu falei que as pessoas vão ficar rindo de mim, vão ficar e tal, não sei o que. Cara, não se importa não, porque ninguém se importa. E se alguém tiver que ouvir, vai ouvir o que você está falando ali e vai receber. Porque tem aquelas pessoas que passam direto, que zombam e tal, não sei o que, mas tem aquelas pessoas que param, cara. Sim. Param e ouvem e prestam atenção, sabe? Eu mesmo, quando estou ali reunido com o pessoal ali que estou falando e tal, né, do evangelho ali, da palavra do Senhor, tem aqueles moradores de rua e tal, não sei o que tá nem aí, vira as costas, olha pro outro lado, conversa na hora, mas sempre tem aqueles que estão te ouvindo ali, cara. E na hora da oração eles oram, eles baixam a cabeça e recebe, e às vezes alguns vêm depois e chegam assim, poxa, eu queria que você orasse por mim, não, e tal, eu tô me esforçando aqui e tal, não sei o que, pra vencer o pecado, aquela coisa toda e tal. Então você tem, não se entrega a essa ideia de que eu não consigo, eu não posso, o que vão falar de mim, né? Porque isso aí é demoníaco, né? E você se importa tanto com o que vão pensar de você que isso te engessa. Né? E o último ponto aí desses que eu separei aqui, a respeito de coisas que muitas vezes impedem, né, a gente de evangelizar, é o medo de não ter conhecimento suficiente da palavra de Deus. Esse é um ponto que a gente sempre bate, o Muniz já falou disso hoje, de que a maioria das pessoas não leem a palavra, não tem uma frequência de leitura, de estudos e tal. Beleza. Se não tem, comece a ter. É óbvio, né? Isso aí não precisava nem a gente estar falando isso de novo. Não tem outra solução, né? Mas pode ser, Dan, que seja uma pessoa que tem pouco tempo de convertido, pouco tempo de contato com a palavra. A gente tem aí, eu tenho 44 anos de igreja, 44 anos de idade. Não tenho desculpa. Mas tem pessoas que são, talvez, recém-convertidas. Isso seria um empecilho para ela pregar o evangelho? Não. Se você não tem conhecimento teológico o suficiente, você pode falar daquilo que Deus fez na sua vida. Deus fez algo tão profundo na sua vida que te mudou totalmente, virou a chave. Você hoje é outra pessoa. Você pode falar disso para outras pessoas. Como o Muniz disse, atenta às oportunidades. De repente você numa conversa com um amigo está passando por um problema que você já passou, por uma situação que você já passou. Cara, você já tem a chave ali para entrar na conversa, para falar daquilo que Deus fez. Claro, a gente tem que ter sabedoria. A gente não vou repetir o cast aqui, mas a gente não pode deixar essa oportunidade passar. O mais importante é que a gente não, como cristãos, a gente não tem o direito de dar desculpas de que a gente não evangeliza. Eu separei um texto aqui que está lá em Provérbios 24, 11 e 12, que diz assim, olha, procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos, e Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Então, assim, diante de Deus, a gente nunca vai poder usar como desculpa. Porque eu fiquei preocupado com o que iam falar de mim. Porque eu não tinha conhecimento da Bíblia, não fiz faculdade de teologia. Entende? Porque eu sempre me senti incapaz, porque eu sou gago, porque eu falo baixo, porque eu sou tímido. Sabe, a gente não pode, a gente não tem o direito de usar essas desculpas. Então, assim, para a gente caminhar para o final desse cast, queria ter aquele momento prático com vocês, né? Pensando no nosso ouvinte que diz assim, olha, ouvi tudo que vocês falaram, mas eu não sei como evangelizar. E eu queria abrir o espaço aí para cada um de vocês, e depois eu vou deixar algumas também, se elas não se repetirem, deixar algumas dicas, né, para o nosso ouvinte começar a colocar em prática, de forma assim bem direta, bem simples, começar a colocar em prática a pregação do evangelho, tá bom? Vou começar com você, Muniz. O que você trouxe de dica aí para os nossos ouvintes? Então,
Antes de tudo, eu quero fazer um apelo para os irmãos que foram chamados aqui segundo Efésios 4:11, né? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Olha o que o versículo 12 diz. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra. Então, se você tem esse encargo no corpo de Cristo, se o Senhor te chamou como mestre, né? Enfim, ensine as pessoas da sua congregação, prepare as pessoas da sua congregação, assuma essa responsabilidade de preparar o povo santo, não necessariamente só da sua congregação, mas todos os seus irmãos em Cristo, para realizar a obra. Eles dependem do Senhor, mas você recebeu o encargo para isso. Você recebeu o chamado para isso. Você recebeu o dom para isso. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você que está ouvindo quer evangelizar, existe muito material para te ajudar em relação a isso. Mas de forma prática, você vai lá para a Escritura, você vai lá para os 10 mandamentos, lê lá os 10 mandamentos e entenda que os 10 mandamentos, né, que está lá em Êxodo 20, está lá dizendo assim, adorar só o Senhor, não fazer imagem, né, não criar outros deuses além do Senhor, não mentir, tudo ali os mandamentos do Senhor, eles revelam, né, qual é o desejo do Senhor para nós. E a partir disso, você mostra para a pessoa que se ela já caiu em um desses erros, em um desses pecados, é como se ela tivesse pecado em todos. E por isso ela é condenada. Por isso nós somos condenados à morte eterna. Mas Cristo morreu no nosso lugar para pagar por todos os nossos pecados. Como que nós somos salvos? Nós somos salvos se nós cremos nele como Filho de Deus e como nosso Salvador. Essa é a mensagem. Se você crê e você confessa, essa é a mensagem básica. Você não precisa conhecer teologia profunda, porque foi essa a mensagem que te salvou um dia, né? Da fé no Senhor Jesus. Então, se você crê, se você confessa o Senhor como teu suficiente, único e suficiente Salvador, e que Ele foi o sacrifício feito para perdoar os teus pecados, essa é a mensagem que você tem. Agora, se você quer entender mais, se você quer se preparar mais em relação a isso, então assim, você precisa procurar alguém, um mestre na sua congregação, alguém que te ajude. Se você é mestre, ajuda os irmãos, sabe? Ensina os irmãos, prepara os irmãos, sabe? E até vou me disponibilizar. Existia um site chamado Evangelismo Bíblico, baseado no trabalho do irmão chamado Ray Comfort, lá dos Estados Unidos. Não sei se vocês conhecem esse irmão. Acho que você já citou. Já citei ele, né? Lembro do nome. Sendo que esse material não existe mais, esse site não existe mais. Então, eu tenho esse material completo, né? Todas as lições, as apostilas, são mais de 30 lições sobre o evangelismo bíblico, como você evangelizar e tal. Quem tiver o interesse pode entrar em contato comigo. Tem o contato aí, a forma de contato aí na postagem. Vamos fazer melhor então, Muniz. Sim. Você me passa esse material, eu coloco no Drive e isso, joga o link lá. Quem quiser é só entrar na descrição do episódio, vai estar o link lá, é só clicar e baixar. Isso. Perfeito. Então já está aí disponível para você. Show. Aí no link aí, o link do Drive, para você poder baixar o material completo ali do evangelismo bíblico. Você estuda, você se prepara. E outra, não tenha medo, não tenha vergonha, vai, prega a palavra, porque a palavra fala lá, né, 1 Coríntios 15:58, se eu não me engano, né, nenhum trabalho é vão no Senhor. Sabe? Se você não sentir segurança ainda para falar em público, ou o que quer que seja, e você sentiu o desejo de pegar um panfleto, um folheto, botar na caixa do correio, vai, faz. Sim. Vai e faz. Se você sente que você tem que falar do amor de Jesus para o teu colega de trabalho, fala, sabe? Se você sente que você tem que falar na rua, vai. Não se retenha.
sabe? Ouça a voz do Espírito Santo, porque ele vai Exato. colocar. Às vezes essa vontade é o Espírito Santo falando, cara, e a gente fica se amarrando, né? Exatamente. Isso, a gente se amarra, a gente fica com receio. Não, se você está sentindo esse ardor, se você está sentindo essa vontade, é o Espírito Santo que está, sabe? E a unção que está sobre você é o que você precisa, é tudo do que você precisa, sabe? Você não precisa de mais nada. Lá, 1 de João 2, 20 e do 24 a 27, ele fala sobre a unção. A unção ensina a verdade a você e você não precisa de mais nada, sabe? Então deixa o Espírito Santo fluir através de você e prega a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Muito bom. E você, Dan, o que você traz de dica aí para o nosso ouvinte? Existem pelo menos 5 métodos de evangelismo, né, que você pode estar trabalhando aí. O primeiro é o explícito. É aquele que você informa para a pessoa que você vai falar sobre o evangelho. Eu gostaria de apresentar a minha fé em Cristo, etc, etc. Essa é a mais comum, né? Normalmente é usada mais quando a gente vai fazer o evangelismo até a nível de igreja, né? A gente sai ali na rua, vai abordar uma pessoa, a pessoa já está esperando até que você vá fazer essa abordagem direta. Mas isso também pode acontecer no ambiente de trabalho, no ambiente de família. Você pode chegar e, eu gostaria de falar sobre Jesus Cristo para você, para um colega de trabalho, para um familiar teu que você sabe que não é cristão, mas você tem ali, né, aquela facilidade de falar, e vai lá e fala sobre Deus. O outro método que você pode usar para evangelizar é o método natural, né? É que através de conversas informais você vai apresentando o evangelho. A gente sempre às vezes está ali naquela rodinha, ou você tem aquele seu amigo de trabalho mais chegado, e aí ele sempre entra num assunto, ou entra em alguma pauta, e você, através daquela pauta, daquela brecha, você introduz o evangelho. Mas a Bíblia pensa sobre isso, sobre esse ponto, isso, e talvez dali abre-se um leque para você falar sobre o evangelho de Deus. O outro modo é o apologético, que é uma defesa mais direta do evangelho. Aí, no caso, é mais numa questão de debate. Alguém vai apresentar um ponto que é contrário ao evangelho, e aí você vai vir e apresentar a sua visão cristã daquilo que você pensa sobre o que a pessoa está abordando sobre o assunto, e você vai apresentar diretamente a sua questão de fé. Ou às vezes uma pessoa, você está num ambiente, alguém se levanta e fala alguma coisa que é contrária ao pensamento cristão. Mas aí a pessoa está ali fazendo de coisa, aí você se levanta, eu gostaria de falar sobre isso que você falou. Você vai lá e comenta. É uma questão de defesa do evangelho contra um pensamento que é normalmente já contrário ao pensamento cristão. Às vezes acontecem situações, ou às vezes você está num ambiente que não tem como você fugir desse debate aí teológico. O outro modo é o contra-evangelístico, que é o que você procura uma pessoa de outra religião e pede para ela apresentar a religião dela para você. É interessante. E a partir do que ela fala sobre a religião dela, você vai fazer os seus contrapontos à luz do Evangelho de Cristo. O que você pensa sobre a salvação? O que uma pessoa precisa fazer para ser salva na tua religião? É o contra-evangelístico. Você permite que o outro fale para depois você falar sobre a sua fé. E a última forma é o atracional, que é quando você... Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui do Muniz. O Muniz é professor. O Muniz não pode, né, Muniz, diretamente falar sobre da religião dele no colégio. Não, jamais. Ele tá ali, não posso. Ele está ali para falar de história, está ali para falar de geografia, né, da matéria que o Muniz estudou e foi contratado para ensinar lá. Mas o Muniz, como professor, inspira a admiração dos alunos. Aí você tem aquele aluno que quer se aproximar, quer conhecer e não sei o quê. O Muniz não vai usar o ambiente da escola para evangelizar, mas vai usar esse fervor atracional que ele tem na sua pessoa. Eu sou cristão. Aconteceu uma vez quando eu era garoto, eu tinha um professor de filosofia que eu gostava das coisas que ele falava. E uma vez eu perguntei para ele, eu falei, professor, o senhor é cristão? Aí ele falou, não, ele era simpatizante, né? Mas a eloquência, o jeito do professor me atraiu. E pode acontecer, às vezes você tem uma função, ou você é um palestrante, não sei o que lá, você é bom na sua área, e aquilo atrai as pessoas para você,
E a partir dessa abertura da atração que as pessoas têm, elas se simpatizaram com a sua pessoa, entenderam que você é uma pessoa capacitada, que você é uma pessoa estudada, que você é uma pessoa inteligente, não sei o quê, mas você mostra, eu tenho algo a mais, não é só isso não, eu tenho Cristo. Que aí, porque sempre tem aquele conceito, né, de que cristão é burro, é retardado, não é estudado, é não sei o quê, é descapacitado para a vida, etc, etc. E aí a pessoa mostra que ela é uma capacitada, mas ela não tem vergonha do evangelho dela. E a pessoa fala, poxa, eu não sabia que o cristão podia ser assim. Eu não sabia que o cristão podia trabalhar em tal área, poderia falar sobre não sei o que, etc, etc. Essa questão da atracional, eu acho que ela está mais ali no campo acadêmico. Pelo menos foi o que eu entendi. Tipo assim, você é uma pessoa que se destaca numa área acadêmica, mas você não se omite como cristão. E aí as pessoas que estão ao seu redor, elas mudam essa perspectiva em relação ao cristão pelo cristão que você é. E aí é uma brecha. Por exemplo, o Muniz, sendo professor, ele pode evangelizar os outros colegas dele de trabalho, que são professores também, que são estudados, que enfrentaram os mesmos problemas, que tiveram que fazer... Tipo assim, eles não vão poder virar para o Muniz e falar, você é um Zé Mané. Não, o Muniz está lá porque pagou o mesmo preço que eles pagaram. Então pode ser uma porta de entrada para evangelizar. Então esses são os métodos de evangelismo aí que eu cacei na internet. E como a gente falou aqui nesse cast, cara, mais do que métodos, do que estratégias de que você pode, das variadas maneiras de aplicar, é confiar no Espírito Santo de Deus. A gente é direcionado pelo Espírito. E a gente, quando lê ali o livro de Atos, a gente vê que nenhum movimento, nem de Paulo, nem de Pedro, nem nas suas viagens e até mesmo nos seus naufrágios, tudo estava no controle de Deus. Então o cristão, ele tem que ser dependente de Deus, né? A gente falou aqui sobre estudo bíblico, não sei o quê, mas na hora H vai ser a sua dependência de Deus e o quanto Deus fala através de você que vai agir. Aquela fala de Cristo, de que assim, vocês não devem temer o que vocês vão falar, porque na hora que vocês precisarem eu vou estar lá, vou colocar a palavra, isso é dependência. Não é que os apóstolos eram preparados e que é um estalo de mágica, mas é o resultado natural de um relacionamento com Deus. Quem, como o Muniz falou, quem ora, quem lê, quem jejua, quem busca o Senhor, sempre tem o que falar, porque ele está cheio. Diz a palavra, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Se você estiver cheio de pecado, você não vai fluir. Mas se você estiver cheio de Deus, inspirado, está ali comendo aquilo ali, né, comendo a palavra de Deus, se alimentando direto, cara, Jesus sentou no poço. A mulher chegou, tudo bem, eu quero beber essa água. Essa água aí vai matar a tua sede agora, mas eu tenho uma água espiritual para te dar. Então, eu estava sempre no feeling, né? Quem está ligado em Deus vai estar no feeling para evangelizar. Então, confia, né? Faça a sua parte, confiando que Deus vai fazer a parte dele. Confia em Deus e já vai na maldade, igual o Muniz falou, né? É isso aí. Já vai na maldade. Assim, os pontos que eu separei aqui, a gente já meio que falou no programa. Eu separei aqui 4, pelo menos 3 deles a gente falou no programa, que é criar uma conexão com a pessoa, pregar o evangelho, não sua igreja, ser respeitoso, né, com a diferença da outra pessoa e tal. Mas o que ficou aqui, cara, que na verdade era o primeiro ponto, eu acredito que ele é o mais importante de todos. Então, assim, se você tem dificuldade de pregar o evangelho para alguém, eu queria te dizer, comece a orar constantemente sobre isso. O Muniz falou assim, se você sentir no coração de botar um folheto na caixa de correio, bota. Se você sentir vontade de ir evangelizar lá no hospital, igual eu já fui, uma época da minha vida, vá. Se é trabalhar com pessoas carentes, faça. Mas se você está estagnado na questão da evangelização pessoal, eu queria te dizer, comece a orar constantemente sobre isso. Se tiver uma pessoa já na sua mira ali, no seu coração, que você tem vontade de evangelizar aquela pessoa e não fez, talvez já seja o Espírito Santo colocando isso no teu coração. Se não tiver, peça a Deus para que coloque alguém na tua mira, sabe? De frente ali para você. E quando aquela pessoa, você tiver aquela pessoa na sua cabeça, ele se vira e mexe, você está ouvindo isso aqui, tem uma pessoa que está ali na tua cabeça. Pode ser isso, cara. E aí você começa a orar constantemente por essa pessoa também, né? Pedir para que Deus te dê oportunidade de falar com ela, né, o momento certo, o lugar certo, com o tempo certo, a abertura, né, começa a orar para que ela receba bem a mensagem que você vai levar, né, cara, e se infelizmente não receber bem, paciência, como a gente disse, levanta, sacode a poeira e segue em frente, né, mas começa a orar por isso,
Começa a orar por isso, porque se é uma ordem do Senhor para que a gente faça e a gente não está fazendo, eu acho que buscar nele a solução para esse problema, para essa deficiência, eu acredito que é o melhor caminho. E ninguém vai sair fazendo evangelismo perfeito logo de cara, fazendo tudo certinho. Não, você vai errar. Grandioso. Né? Não, a gente aprende assim, a gente vai caindo, levanta, cai, tropeça, faz, erra, acerta e vai e tal, mas vai fazendo. Com certeza. Então, assim, eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, né, cara, se tiver em você o reconhecimento, você que está ouvindo a gente, o reconhecimento de que você é deficiente nessa área e tiver a vontade de mudar esse quadro, então eu acho assim que o objetivo desse episódio foi alcançado. Amém. Assim, espero mesmo em Deus. E antes da gente encerrar aí, queria agradecer muito aí ao Dan e ao Muniz por participar aqui com a gente e a você também que ficou com a gente aí até o final, né? Como sempre digo, ajuda a gente compartilhando esse episódio do Resistência Podcast. Se por acaso você puder compartilhar ele nos seus stories lá do Instagram, marca a gente, porque a gente pega e recompartilha isso também, né? E isso ajuda muito a gente na divulgação, né? Segue nosso Instagram lá, @Resistência Podcast. Tem também nosso canal no YouTube. Tá lá em youtube.com/resistênciapodcast_RP. Você não vai decorar isso, mas o endereço está lá na descrição do nosso episódio. Se você quiser lá dar uma moral, seguir a gente lá, passar para alguém para poder compartilhar de uma forma... Assim, todos os canais que a gente tem para compartilhar, a gente usa, né? Tem lá o Spotify, Deezer, Google Podcast e tal, mas muitas pessoas não estão habituadas com esses aplicativos, né? E estão mais acostumadas a usar o YouTube. Então, assim, por isso que a gente está colocando os episódios lá também, pensando em facilitar. Antes de encerrar, eu queria deixar... eu vou passar a palavra, tá, Muniz, para você e para o Dan, mas eu queria deixar aqui a recomendação de um livro que fala sobre evangelização, Permissão para Evangelizar. O autor é Michael L. Simpson. Esse cara, ele era ateu. Ele se converteu, né, a partir de uma evangelização pessoal e ele traz... É um livro curto, na verdade, da CPAD, ensinos práticos de uma pessoa que lida com isso, com esse evangelismo pessoal de pessoas próximas, pessoas da empresa, pessoas da família, né, com não crentes, né? E no livro aqui vem escrito assim: quando foi a última vez que um não crente realmente lhe pediu para compartilhar sua fé? Então, assim, ele vai trabalhar para que tudo que ele fez, as conexões que ele criou, levem a essa pessoa querer saber mais daquilo que ele vive. Assim, eu achei um livro muito bom. Foi recomendação do Ed para mim. Assim, eu gostei muito e queria deixar de recomendação para vocês aí. O link também, se você depois quiser saber, está na descrição desse episódio. Muniz, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. E deixo o microfone aí para você. Se quiser deixar um abraço para os nossos ouvintes aí, fazer uma recomendação. Sim, eu agradeço também aí mais uma vez essa oportunidade de estar compartilhando, de estar contribuindo com o trabalho, né, do Resistência. E eu queria deixar aí só uma reflexão, né, para você acerca não sei se vocês já ouviram falar, né, e o ouvinte, acerca dos jovens moravianos, né, que eram 2 jovens que ficaram sabendo de uma ilha que tinha 2.000 almas lá, 2.000 escravos lá, e o dono da ilha era um ateu. E aí esse cara, eles pediram para ir para lá evangelizar, né, como missionários, e ele falou que jamais ia deixar. E aí eles tomam uma decisão e eles falam, né, e se nós fôssemos para ir como escravos? Né? E aí ele fala assim, eu aceito, mas nem a passagem de vocês para vir para cá eu vou pagar. E aí eles pegam o dinheiro da venda deles mesmos, né, de eles terem se vendido como escravos, pegam aquele dinheiro da venda, compram a passagem, né, para ir para lá, para viver como escravos, né, trabalhar como escravos até a morte lá entre aquelas 2.000 pessoas, para poder evangelizar aquelas almas que estavam condenadas a viver a vida inteira sem nunca ouvir falar do Senhor Jesus. E aí, no meio do chororô, né, do embarque, né, no navio e tal, quando eles estavam a certa distância, né, os 2 se abraçam e gritam, né, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Nossa. Né? E eu fico pensando... A gente é muito devedor, né, cara?
né? A gente ainda fica pensando se vai, se não vai, né? E esses rapazes, e a família e todo mundo ali sabendo que nunca mais iam vê-los, né? E eles nunca mais voltaram, né? Porque morreram lá pregando a palavra, né? Como escravos. Entre aquelas 2.000 pessoas, mas eles foram por amor ao Cordeiro, né? Para que ele te recebesse de volta, né? A recompensa do penoso trabalho dele, né? Então que a gente possa ter isso em mente e a gente possa sair do comodismo e ir lá e pregar o Evangelho. Obrigado aí, um abração para todos e que Deus nos abençoe. Amém, mano, valeu. Dan, obrigado também pela tua participação. Se quiser deixar alguma recomendação, uma palavrinha aí, o microfone está aberto. Primeiramente agradecer, né, pela essa oportunidade. É sempre um prazer a gente gravar. Nós somos os primeiros, né, a ser abençoados, edificados, né, nessa conversa. E a gente espera que da mesma forma os ouvintes se sintam motivados. Eu tenho mais um pedido mesmo, cara. Pedir para vocês, para os ouvintes. Eu estou numa nova fase na minha vida, né, uma nova igreja, uma nova jornada. E eu quero ser útil. Uhum. Eu sempre penso assim, né? Não adianta a gente estar no reino se não for para trabalhar. Soldado no quartel quer serviço, como dizem. E pedir para que Deus possa estar dando estratégia. Na igreja eu já tenho trabalhado já na parte de escola dominical. É uma área que eu gosto, não fujo de uma escola dominical. Mas eu tenho pensado muito também nessa área de evangelismo, né? E pedir que Deus esteja nos capacitando para a gente trabalhar mais isso na igreja. A gente tem tido essa percepção, sei lá, que o nosso tempo está acabando, né? Já estamos com os 40 e poucos anos aí já, né? Estamos velho, já passamos dos 30. Você está com alguma doença, alguma coisa que eu não estou sabendo? Como é que seu tempo está acabando, jovem? Não. Você vai até os 120. Mas, se Deus quiser, amém. Mas aquela sensação de que a gente está vendo que as coisas estão mudando. O mundo tá virando de cabeça pro ar, os valores já estão todos invertidos novamente, já tá uma bagunça. E também um ponto, né, da mensagem do estudo do livro de Apocalipse é essa, que não importa como é que o mundo está, o que importa é que o evangelho tem que ser pregado pela igreja. E às vezes a gente se omite muito, e às vezes nesse ponto, não tem mais jeito, então eu vou ficar aqui cuidando de mim mesmo, porque eu que tenho que me salvar, porque esse mundo já não tem mais salvação, então que eu cuide de mim. E a mensagem de Apocalipse é totalmente oposta a essa, né? A mensagem que Cristo quis trazer para a igreja era de ânimo. Gente, não para de fazer a obra de vocês, não importa a perseguição, não importa como o mundo anda. Então meu pedido é esse, você não se desanime, mas que você também ore, para que Deus possa estar nos levantando como crentes que pregam o Evangelho de Deus. O mínimo que a gente pode fazer é impactar, apresentar Cristo para as pessoas que estão ali do nosso lado. Então que Deus possa estar dando estratégias, coragem para a gente estar tocando essa bola de evangelismo aí na igreja que eu estou agora. E mais uma vez obrigado, e que Deus possa estar tocando no coração de vocês, abençoando a vida de vocês igualmente. Beleza, muito obrigado aí, cara, pela tua participação. Mais uma vez, obrigado a você que ficou com a gente até o final e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Rodrigo Muniz. Eu sou Daniel Oliveira. E se você está ouvindo isso, vá por todo mundo e pregue o Evangelho. Legal. Legal, né? Legal.